Grande abraço para você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar um Click Time muito especial. Zidane não é mais o técnico do Real Madrid. Guerreiro vai para a Copa do Mundo. Renato Augusto sente contusão no joelho. As notícias do Brasileirão que tem um novo líder. Tudo isso e muito mais para você que é apaixonado por esportes, assim como nós. Hoje, uma quinta-feira, feriado, né? Dia de Corpus Christi, e com muita notícia. Para quem imagina, feriadão, tranquilo, não vai acontecer muita coisa, tal. Aí é que a galera se engana, tá acontecendo muita coisa sim. E para analisar tudo isso comigo aqui, o Fábio Salgueiro. Tudo bem, Salgueiro? Um abraço. Fala, Lima, bom dia, tudo bem? E você? Um abraço ao amigo apaixonado por esportes. E tem aquela coisa também, né? Nós estamos às vésperas de uma Copa do Mundo, de uma rodada em meio a uma rodada de Brasileirão. Então tem muita coisa pipocando, muita coisa legal para se acompanhar. Então vamos lá. O Click Time normalmente é aquele programa mais curto, resumido, né, mais manchetado, tal. Mas hoje nós resolvemos abrir, né? A nossa equipe fez uma reunião e falou, não, vamos abrir um Click Time especial. Então vamos lá, começando, é claro, com o assunto que pegou todo mundo de surpresa, né? Quem poderia imaginar que Zinedine Zidane, tricampeão, né, da Champions League, fosse anunciar a sua despedida do clube merengue. Mas isso aconteceu. Então vamos ouvir o próprio Zidane dizendo o porquê ele tomou esta decisão. Tomé a decisão de não seguir el próximo año no cargo de entrenador del Real Madrid. Hablé con él para explicar un poco lo que pensaba y yo creo que es el momento para todos. Bueno, lo primero para mí, pero para la plantilla, para el club. Yo sé que es un momento un poco raro, pero yo creo que es un momento importante y es un momento, había que hacer eso para todos. Lo que pienso es que este equipo debe seguir ganando y necesita un cambio para eso. Yo creo que después de 3 años necesita otro discurso, seguramente otra metodología de trabajo, y por eso que tomé esta decisión, porque quiero mucho a este club. Yo creo que también al Presi, que me ha dado la oportunidad de venir jugando al Madrid, a este gran club, y siempre desearía agradecer toda mi vida por eso, pero yo creo que hoy hay que, para mí, para todos, cambiar, y por eso que he tomado esta decisión de no seguir el próximo año. Bom, quando ele fala El Presi, né, é uma maneira carinhosa de se referir ao presidente, né, o Florentino Pérez, o presidente do Real Madrid. Bom, ele basicamente, embora não seja muito difícil, né, de entender, porque ele fala muito bem espanhol e falou de forma pausada, mas basicamente ele acha que depois de 3 anos o Real Madrid precisa continuar ganhando, e para isso tem que ter uma nova mentalidade, uma nova metodologia, um outro discurso no vestiário. Ou seja, ele acha que já deu o que tinha que dar e que se ele continuasse ele não teria muito mais o que tirar dos jogadores. Então, sai por cima, né, um técnico que escreveu seu nome na história como jogador, também do Real Madrid. Ele foi campeão como jogador e tricampeão como técnico, o único técnico tricampeão da Liga dos Campeões, da Champions League. Assim, a gente está falando com o mesmo clube de forma consecutiva. Então o Zidane, e outra coisa que ele fez, que foi bem legal, ele foi o único técnico que conseguiu disputar 2 finais com o mesmo time. A escalação, a gente até trouxe a informação na semana passada, no plantão da Champions, né, no jogo entre Real Madrid e Liverpool, que ele estava escalando o mesmo 11 inicial
da temporada anterior, quando foi campeão em cima da Juventus, jogando no país de Gales, em Cardiff. Então ele tem muitas marcas na carreira e com certeza, Salgueiro, não vai faltar emprego para ele, né? O Lima, não vai faltar emprego, ele se mostrou, na vida inteira dele, um gênio com a bola nos pés e se mostrou vitorioso na beirada do campo também. O mais importante, o Lima, do que saber dizer sim a uma proposta, é saber dizer não, saber dizer sim também ao final de um ciclo, de um trabalho. Ele teve essa sensibilidade. A gente não pode esquecer que durante a Champions, em que o Real Madrid acabou batendo campeão, de novo, foi cogitada a demissão do Zidane e foi perguntado isso para ele, porque teve um momento em que o Real Madrid corria riscos de repente, ou cair diante do PSG ou nem se classificar para a fase de mata-mata. Então, realmente, ali foi cogitada a demissão dele e ele não esqueceu disso. E ele teve a hombridade de seguir o trabalho, ele teve a estrela e a competência de bater campeão, mas ele teve, acima de tudo, a sensibilidade agora de notar o seguinte: olha, já foi cogitado, eu acho que a lua de mel chega ao fim hoje e eu vou sair como campeão. Parabéns ao Zizou pela trajetória no Real Madrid, mas principalmente, Lima, pela sensibilidade de, como a gente usa aqui no Brasil, né, de saber o momento de largar o osso, onde muita gente não sabe e acaba realmente manchando uma história lá, de repente com uma demissão, com um desgaste, que foi evitável e ele evitou. O momento mais difícil para ele foi aquele em que o Barcelona abriu, chegou a abrir acho que 19 pontos ou 18 do Real Madrid, o que é um absurdo, né, em termos de Liga Espanhola, e mais ou menos nessa época, quando ele estava bem atrás do Barcelona, ele ainda teve a eliminação da Copa do Rei para o Leganés. E foi uma eliminação estranha, porque o Real ganhou fora de casa e perdeu em casa. Então aí começou, poxa, você não vai ganhar nada. E aí começaram a pedir a cabeça do Zidane. E ele, né, na dele, tranquilo, continuou trabalhando, apostou todas as suas fichas na Champions League, ganhou de novo. Ele falou, bom, então agora, meu amigo, fui. Né? E eu quero fazer uma pergunta para o ilustre comentarista, Salgueiro. Você acha que depois da Copa do Mundo poderíamos ter Adenor Bach no Real Madrid ou não? Eu acho que é provável. E é muito ruim você opinar sobre isso, porque eu acho que é de cada um. Mas eu acho que o Tite, que fez umas eliminatórias maravilhosas e tem a chance de disputar uma Copa do Mundo com uma seleção competitiva, independente do resultado, se eu sou o Tite, eu pego o boné ao final e vou embora. E vou embora atrás do sonho de dirigir um clube europeu e me desligaria da CBF, da seleção brasileira. Por quê? Ele cumpriu a missão dele, que era levar o Brasil num momento de grande tensão, de grande turbulência para a Copa do Mundo. Ele chega para a Copa do Mundo realmente com uma equipe competitiva e de igual para igual ele vai disputar o título. Aí, independente dos resultados, ele viveu esse sabor e eu sei que ele quer muito mais do que dirigir uma seleção brasileira numa Copa do Mundo, que já é um auge, que já é algo maravilhoso na vida de qualquer treinador. Agora, a gente sabe que ele tem desejo de disputar uma Champions, de disputar coisas grandes na Europa. Ele tem um desejo de dirigir uma Inter de Milão, ele falou uma vez, ele confidenciou para mim numa entrevista que ele tinha esse interesse também. Agora, o Real Madrid pode ser. E numa boa, o Real Madrid agora ele não precisa sair correndo atrás de um treinador, ele pode esperar a Copa do Mundo e por mais que atrase de repente uma temporada, mas ele pode ficar de olho nos grandes nomes da Copa do Mundo e o Tite será um grande nome sem dúvida nenhuma. Já imaginou Tite e Neymar no Real Madrid na próxima temporada? Seria lindo, olha hein? Olha que você tá fazendo uma projeção aí que muita gente pode falar, pô, mas eu não duvido não, sinceramente, viu? Olha... Seria espetacular para o futebol brasileiro. E aí, bom, estão dizendo que vai haver uma troca, Cristiano Ronaldo no PSG, Neymar no Real Madrid, enfim, tem muita coisa aí para ser especulada durante a Copa do Mundo. Eu só acho o seguinte, que se o Paris Saint-Germain soubesse que o Zidane sairia, ele não teria contratado o Tuchel, hein? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Ele, tudo isso que cogitou, né, realmente teria levado para
para toda essa projeção antes, né? Mas é aquela coisa, né, Lima? O mercado é muito dinâmico, né? Não tem como você realmente fazer essas projeções. E outra, né? O futebol europeu, eles são muito embasados no projeto, no planejamento, né? Então, quer dizer, saiu um treinador, vamos buscar realmente um nome, e em cima desse nome tem a convicção do pessoal do PSG, tem o planejamento, tem todas as diretrizes, e eles, teoricamente, vão tocar o barco dessa forma. Mas é lógico que, sem dúvida nenhuma, para esse time do Paris Saint-Germain, e aí bate naquilo que nós falamos na semana passada, né, Lima? Ele traria um treinador, de repente vai numa ilação aí trazendo o Zidane, um treinador que seria respeitado por todo o elenco, né? Seria maravilhoso. Muito bem, agora vamos virar a página porque o que não falta hoje é notícia importante. E o Paolo Guerreiro vai disputar a Copa do Mundo. Foi conseguido um efeito suspensivo, né, na Justiça Comum da Suíça. E aí está dizendo aqui, ó, efeito suspensivo requerido por Paolo Guerreiro, garantido pelo presidente da primeira divisão da Corte Federal. Garante a apelação do jogador peruano contra a decisão ainda não resolvida do Tribunal Arbitral do Esporte, o TAS, né? Um efeito suspensivo superprovisório. O aumento da punição de 6 para 14 meses por quebrar o regulamento antidoping da FIFA não tem, por hora, efeito, diz o início do comunicado do tribunal, que acrescenta: como consequência, Paolo Guerreiro estará presente na próxima Copa do Mundo, que será jogada na Rússia, blá, 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 blá. Então, Guerreiro na Copa, Salgueiro. Ô Lima, pela sua leitura de todo esse processo do que aconteceu até agora, essa é uma decisão final, pelo menos até a Copa, ou o TAS pode entrar com alguma coisa e eliminar ainda o peruano? O que você acha? Deixa eu só completar aqui. O tribunal divulgou o comunicado, confirmando a liberação. Também nessa quinta, o TAS comunicou que não se opunha ao recurso. Então, o que eu entendi aqui é que a Copa ele vai disputar. O que pode acontecer é, depois da Copa, derrubarem essa liminar e ele cumprir o restante da punição dele lá. Faltam 8 meses, agora depois da Copa faltaram 7 e tal. Porque eu acho que o importante para o Guerreiro era disputar a Copa, né? Aí depois, se ele ficar mais uns 6 meses fora, eu acho que para ele não que seja legal, mas não vai afetar tanto. O maior problema do Guerreiro era disputar a Copa. Então, pelo complemento, né, do que está escrito aqui, né, o TAS comunicou que não se opunha ao recurso, então o Guerreiro vai disputar a Copa. O que não quer dizer que depois da Copa ele vai continuar jogando, mas como o principal para ele era disputar a Copa, o que pode ser também resumido a 3 jogos, né, Salgueiro? A gente não sabe o que o Peru vai fazer na Copa, né? Se o Peru for mal, cair fora na primeira fase, serão 3 jogos. Mas o Guerreiro, para ele e também para... A gente não quer isso, hein? Não estou desejando que o Peru caia fora. Só estou dizendo que às vezes pode acontecer. Mas o mais importante para ele e para a nação, né? Porque havia uma verdadeira comoção no Peru. Imagina o Brasil aqui, o Neymar tá fora da Copa do Mundo por causa de doping, né? O brasileiro também ia ficar chateado. Quer dizer, se o Neymar é importante para o Brasil, para o Peru, o Guerreiro é o Neymar deles, né? É verdade, Lima. Inclusive, eu acredito que a Copa do Mundo para o Guerreiro é a chamada cereja no bolo de uma carreira vitoriosa, de uma carreira que ele já jogou muito no exterior, passou aqui pelo Brasil, estava no Flamengo, passou pelo Corinthians de forma maravilhosa, super campeão, campeão do mundo. Então, acho que a Copa do Mundo realmente, ele quer fechar com a Copa do Mundo. Sinceramente, depois da Copa, eu acho que ele vai ligar muito pouco para uma conclusão de carreira. Ele quer fechar com a Copa do Mundo. Lima, é o que eu escrevi nas redes sociais pela manhã. Me pegou de surpresa essa decisão. Me surpreendeu num primeiro momento de forma positiva, mas depois me deixou reflexivo. Por exemplo, o produto Copa do Mundo, o produto futebol, a participação do Guerreiro é muito importante no Mundial, sem dúvida. É mais um astro no Mundial que já perdeu grandes estrelas, que não vai ter a Itália, que não vai ter a Holanda, e isso é muito ruim. Agora, e para o esporte, uma decisão do TAS ser contrariada, sim, ou ser realmente passada por cima diante desse tribunal da Suíça? É isso que eu peço uma reflexão.
Eu estou satisfeito de ver o Guerreiro em campo na Copa do Mundo. Mas e o outro lado? Realmente eu acho que aí abre um precedente perigoso e um precedente que realmente aí o Tribunal da Suíça vai ter que sempre rever o caso e o TAS vai ter que falar amém realmente diante de outros precedentes. Num esporte que é muito competitivo hoje, mas que as penas realmente parece que são brandas demais. Quando deram 6 meses ao Guerreiro e ele cumpriu 6 meses, eu achei que ali estava suficiente, não precisava dar um prolongamento na pena. Você realmente foi muito duro com ele, e você viu o desabafo dele antes ali, realmente quando saiu o prolongamento da pena, é uma coisa realmente muito ruim para o esporte, me deixou muito chateado. Eu admiro o Guerreiro, achei ele um jogador importante, e eu senti que ali foi pegado demais, pesado com ele. Agora, eu só peço essa reflexão, eu acho que abriu um precedente perigoso, a determinação teria que ser respeitada, mas para a Copa do Mundo é muito legal. Eu concordo com você em tudo. Eu acho que 6 meses estava de bom tamanho e acho que abre um precedente perigoso. Eu não sei como é que funciona a legislação internacional, sou leigo nisso. O que eu ouço muito aqui no Brasil é a tal da jurisprudência, né? Quando alguém consegue ganhar uma causa que anteriormente ninguém havia ganho, cria-se uma jurisprudência. Então aí, no próximo caso semelhante, o advogado fala, olha, mas já tem uma jurisprudência lá, e o fulano ganhou, então, tá. Agora não sei se em nível internacional a coisa funciona assim. Se funcionar, confesso, sou leigo na área jurídica, isso pode criar um grande problema, não só para o futebol, mas para outros esportes também, que é onde a gente vê com mais frequência, né, os casos de doping, né, o Tour da Europa lá de ciclismo, então, meu Deus do céu, toda hora tem gente envolvida com doping, infelizmente. Então, por um lado é legal, Guerreiro na Copa, agora vamos ver como é que vai caminhar essa história do antidoping daqui por diante. Só para completar, né, o Peru está no grupo C, ao lado de França, Austrália e Dinamarca. Não é um grupo fácil. Aqui a gente tem a França teoricamente favorita para ser a primeira do grupo. A Austrália acho que dá para encarar. Talvez o maior problema da seleção peruana seja a Dinamarca, não é, Salgueiro? Além da França, claro. Tô pensando aí no segundo lugar do grupo. Ah, sim. Sem dúvida, Lima, fazendo uma projeção assim na teoria e diante também do desempenho que a gente nota nas seleções, realmente para o Peru são os dois grandes adversários, né? Mas também quando a gente diz que há uma enorme tendência do Peru fazer apenas 3 jogos na competição, apesar de ser uma competição de tiro curto, apesar de ser o mata-mata, apesar de ter uma projeção toda de um jogo para outro, realmente você consegue um resultado apertado aqui, empata o outro, você complica lá, e há sempre aquelas zebras que acontecem e derrubam realmente as seleções da primeira fase, mas há uma tendência que o Peru fique na primeira fase. Muito bem, então agora vamos virar a página. Vamos falar de seleção brasileira. Renato Augusto, com uma inflamação no joelho esquerdo, é a preocupação no departamento médico, evidentemente está fora, né, do amistoso de domingo, para se tratar. A princípio, não se fala em corte e tal, mas ele será reavaliado, né, nas próximas horas, nos próximos dias. Essa é uma notícia da seleção. A outra, Salgueiro, anote aí. O time do Brasil para domingo. Você quer? Brasil e Croácia já? Opa, claro. Então vamos lá, hein? Vamos lá. Alisson no gol. Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo. Casemiro, Fernandinho, olha o seu ídolo aí. E Paulinho, além do Felipe Coutinho e o William. E no ataque, Gabriel Jesus. Aí vem a pergunta. E cadê o Neymar? Interrogação. Vai entrar durante o jogo, Salgueiro. A gente estava com aquela dúvida se ele ia começar, se não ia, e o Tite não vai colocar o Neymar desde o início. O Zé Boquinha falou para a gente aqui, na nossa programação, hoje é quinta, acho que foi na terça, quando questionado sobre essa situação do Neymar, ele tem uma tese, não sei se você concorda com ele, que ele colocaria o Neymar desde o começo, porque aí está todo mundo frio no jogo, tal, né? E tiraria.
ele não colocaria o Neymar durante o jogo, por quê? Porque ele vai colocar um cara que vem de contusão, que está sem ritmo de jogo, no momento da partida em que todo mundo está aquecido e já está no clima do jogo. O que você acha dessa tese do Zé, Salgueiro? Eu acho que é válida, Lima. Eu acho que é válida de um cara também que vive o esporte, que viveu o esporte dentro das quatro, na beirada das quatro linhas ali do basquete, que sente os jogadores, que a gente tem a gente tem que respeitar. E tem o outro lado também, né? Você dando do 1 ao 11 aí, o que me deixa tranquilo, pelo menos no primeiro momento, é o seguinte, é que o Neymar voltando, o Fernandinho sai do time, pelo amor de Deus, né? Daí começa realmente aquela base que a gente conhece e essa assombração sai do meu caminho, né? Nada contra ele, se ele está lá, ele tem as suas qualidades que eu não vejo, mas o treinador, quem é o Tite, ele vê, o Guardiola vê, enfim. Mas eu acho que bate mais ou menos com aquilo que a gente falou também, né, Lima? Dele ter conversado com o Neymar e ter falado, Neymar, vamos segurar um pouco, como é que você tá? Não, professor, eu quero jogar. Então vamos fazer o seguinte, vou colocar você durante o jogo, até porque o Tite vai ver como é que vai estar o jogo, né? Se o jogo tiver pegado, tiver aquela coisa que eu não acredito, né? Até porque nas vésperas de Copa do Mundo não pode ter jogo pegado e cheio de rivalidade, né? Então eu acho que aí ele vai fazer aquela leitura. Mas num primeiro momento, sem dúvida nenhuma, ele vai ficar, eu acho que é uma prudência, mas é aquela coisa, é importante ele entrar realmente para jogar um pouco, para poder ganhar ritmo. Eu acho que domingo não deveremos ter esse jogo muito intenso, porque a Croácia também vai participar da Copa do Mundo. O que me preocupa é o jogo com a Áustria na outra semana, porque a Áustria não está na Copa, então... E a Áustria só joga com o Brasil de vez em quando. Então, mas a Áustria tem um estilo parecido com o da Suíça, por isso que o Brasil vai enfrentar. Tudo bem, por esse aspecto, beleza. Agora, eu não sei, aí é um jogo que me preocupa, porque é aquele cara que para o Brasil é um amistoso e para a Áustria é a final da Copa do Mundo. Né? Imagina a Áustria ganhar do Brasil, mesmo que seja um amistoso, nossa, é manchete lá durante anos e anos. E aí me preocupa uma ou outra jogada um pouco mais dura de algum jogador austríaco. Em relação à Croácia, talvez isso não aconteça, justamente porque a Croácia também não quer correr o risco, porque ela está na Copa. Thiago Silva e não Marquinhos na zaga ao lado do Miranda, você gosta? Na verdade, eu gosto. Eu prefiro o Thiago Silva, eu acho que ele vai melhor que o Marquinhos. O Marquinhos é um zagueiro mais rápido, né? E aí depende muito do que o Tite quer. Talvez o Marquinhos, teoricamente, combine melhor com o Miranda, porque realmente aí você tem um cara um pouco mais, que fica um pouco mais, e um cara mais rápido para dar o bote na saída de bola, para fazer a cobertura, enfim. Como o futebol pede na teoria, né? Agora o Thiago Silva é um cara experiente, é um cara que ficou marcado muito na Copa do Mundo do Brasil pelo choro dele de tensão ali naquele jogo de oitavas de final diante do Chile, no momento da cobrança dos pênaltis. Agora, ele é um cara que é muito respeitado na Europa, é um zagueiro seguro, emocionalmente ele se mostrou fragilizado diante do Chile, é fato, mas ele é um cara que quando entra ele vai bem. Então, por isso que eu falei que eu sentia, inclusive, que ele estava ganhando a vaga do Marquinhos nesses jogos realmente antes desses dois últimos amistosos aí que o Brasil vai fazer. E pelo jeito vai acontecendo o que a gente previa realmente. O Thiago Silva vai formar a zaga. Bom, o que me preocupa no Thiago não é o fato dele ter chorado contra o Chile, não. É que de vez em quando ele faz uns gols contras que... um deles, inclusive, tirou o Brasil de uma Copa América. E o outro quase tirou o Paris Saint-Germain de uma Champions. Mas tudo bem, acontece, todo mundo erra também. O cara não pode ficar o resto da vida sendo crucificado por isso. Mas quando eu falo que eu tenho dúvidas em relação a ele, não é tecnicamente. Ele é um grande jogador, é um zagueiro espetacular. Mas de vez em quando parece que ele tem uns apagões, né? Dá um branco e o cara esquece que o gol é do outro lado. Não é o gol que ele está perto aqui para defender. Mas tudo bem, vamos virar a página... aqui no ClickTime. Só lembrando que Brasil e Croácia terá a transmissão da Rádio Futebol Clube domingo às 11 da manhã para você. Bom, Salgueiro, o Campeonato Brasileiro tem um novo líder, pelo menos até hoje às 6 da tarde. Eu vou explicar por quê. Ontem começou a 8ª rodada, Vitória 2, Inter 3. Olha o Inter, engatou
3 vitórias consecutivas. Ontem até vacilou, porque estava 2-0, cedeu o empate, mas aí, na última bola do jogo, o Nico Lopes fez o gol do Internacional, que agora é o 4º colocado do campeonato. Vasco 1, Paraná 0, fez a lição de casa o Vasco. Sport 3, Galo 2, um jogaço na Ilha do Retiro. O Sport mostrando aí a sua reação no campeonato, ganhou do Palmeiras e agora ganhou do Atlético Mineiro. No jogo dos desesperados, a Chapecoense fez 2-0 no Ceará e respirou. E o São Paulo ganhou por 3-2 do Botafogo, é o novo líder do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro ganhou do Palmeiras, segunda derrota consecutiva do Verdão, 1-0 para o Cruzeiro no Mineirão, também o Cruzeiro subindo, e o Grêmio empatou com o Fluminense 0-0 na Arena. Hoje, 4 da tarde, Flamengo e Bahia. Por que eu falei que o São Paulo pode ser líder só até às 6 da tarde? Porque se o Flamengo ganhar do Bahia, o jogo vai terminar por volta das 6 horas, o Flamengo reassume a liderança. Então a galera tricolor secando o Flamengo. Às 6 da tarde, com transmissão da Rádio Futebol Clube, Corinthians e América Mineiro, na Arena do Corinthians. E às 9 da noite o bicho vai pegar, hein? Na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Santos. Se o Atlético vencer, ele empurra o Santos para a zona do rebaixamento. Bom, vamos por partes, Salgueiro. Grande vitória do São Paulo ontem, mas pelo primeiro tempo. O São Paulo fez um primeiro tempo muito bom. No segundo, acho que o Aguirre mexeu errado e quase que ele entrega um jogo que estava ganho, viu, Salgueiro? É o desejo do treinador de ter que mexer, né? De ter que mexer de qualquer jeito, de querer colocar realmente as suas ideias, as suas convicções, mostrar, eu tenho o elenco na mão, sei lá, né? O São Paulo fez um belo primeiro tempo, realmente, mereceu a vitória, no segundo passou sufoco, então, mas muito fruto também por causa das mexidas, né? E aí você acaba perdendo a pegada, o time acaba perdendo a pegada e você expõe realmente uma vitória que estava teoricamente ali tranquila, 3-1, daí tomou 3-2 e aí complicam as coisas. O Lima, o São Paulo completa 11 jogos sem derrota, né? O São Paulo está numa liderança provisória aí. E para você ver como são as coisas, né? O futebol realmente nos apresenta cenários aí que chamam a atenção, né? O São Paulo em primeiro, tudo bem, é provisória a liderança, pode perder, e eu acredito que vai perder a liderança para o Flamengo daqui a algumas horas. Agora, por outro lado, você faz uma ilação aí, você vê o Palmeiras, né, realmente amargando 2 derrotas, estando atrás na tabela, você vê o Grêmio empatando com o Fluminense 0-0 na sua arena, foi outro resultado que me chamou a atenção, quer dizer, o Campeonato Brasileiro ele apronta muito, né, muitos resultados que surpreendem. Bom, ontem o Pato e o Lucas estiveram no Morumbi para ver o jogo, né? 2 jogadores que passaram pelo São Paulo, aí eles falaram que queriam voltar, tá? Mas são negociações absolutamente caras. O São Paulo acho que não teria nesse momento dinheiro. Já pensou Lucas e Pato voltando para o São Paulo? Seria um espetáculo, né? Agora, Salgueiro, falando do Palmeiras, o que chamou a atenção ontem, tudo bem, a gente também não pode superdimensionar, também achar que foi uma coisa do outro mundo, tal. Você tem que entender, às vezes, a irritação do jogador, o momento que o clube está passando, tal. Mas o que o Dudu fez na saída de campo, né, foi uma coisa para botar um pouquinho mais de gasolina na fogueira, porque o time, 2 derrotas consecutivas, a torcida pegando no pé, aí o Dudu é substituído, aí sai chutando tudo ali no banco, bravo tal. Como é que se analisa a atitude do Dudu? Foi só uma coisa de jogo, um nervosismo momentâneo, ou foi um ato de indisciplina contra a atitude do treinador de tê-lo tirado de campo? Olha, Lima, eu vou analisar a atitude do Dudu sim, eu só quero voltar um pouquinho para não deixar passar, porque, com perdão da palavra que eu vou falar aqui, mas eu estou de saco cheio de jogador brasileiro que atua lá fora, vir para a imprensa e falar assim, eu quero voltar, eu adoro o São Paulo, o Ganso, eu amo o Santos. Eles vêm para ganhar 100 mil reais? Não. Eles que estão todos com a vida financeira decidida? Então, para com esse discurso, né? Olha, eu sou profissional, eu gostaria de voltar, mas não tem condição, porque o São Paulo não tem condição de pagar o que eu vou pedir. Fala assim, é bem mais honesto do torcedor do que vir com esse papinho, escrever na rede social, eu quero voltar. Você não quer voltar ladainha nenhuma, porque você quer voltar ganhando quase R$1 milhão por mês, e isso é inviável para o futebol brasileiro. Estou de saco cheio desses jogadores que levantam essa bandeira hipócrita. É uma bandeira hipócrita e mexe com o torcedor aqui e arruma um problema para o dirigente, que o dirigente depois tem que se desdobrar aqui para falar que não tem condição de trazer esses jogadores. Dito isso, Lima,
Você quer completar com alguma coisa? Não, não, eu concordo plenamente e vou lembrar mais um caso recente aqui, o Robinho. Não, eu sou apaixonado pelo Santos, não sei o quê, só que eu não abro mão de ganhar 1 milhão por mês, vocês pagam? Então, Então, meu amigo. pelo amor de Deus, né? É verdade. Mas vamos lá, o Verdão. Com relação ao Dudu, ô Lima, a Ah. gente pode ver, realmente, olha, existem as duas versões. Ele saiu, e brioso do jeito que ele saiu, chutou lá porque ele estava bravo, que não conseguiu jogar e estava bravo com o resultado. Agora, para mim fica muito claro o seguinte, há um desgaste na relação dele com o Roger. Para mim fica muito claro isso. Ele estava indignado com o resultado, sim. Ele estava indignado de repente, não estar jogando toda a bola que ele já jogou no Palmeiras. E ele ficou indignado do Roger tirá-lo de campo. Agora, ele não pode ficar indignado com o Roger tirar o campo, porque o Roger tem todo o direito de fazer isso, o Roger está lá para isso, e o Roger está na marca do pênalti por causa das escolhas dele erradas. Então, o Roger não pode cair abraçado com o Dudu, o Roger não pode cair abraçado com o Lucas Lima, eu acredito até que vá cair abraçado com esses jogadores, mas aí é problema dele, ele merece isso. Então eu acho que essa saída do Dudu não pode ser contemporizada jogando só em cima do brilho do jogador, não. Para mim, ali, ele expôs uma fragilidade do Roger. O Palmeiras agora vai pegar o São Paulo na sua arena, onde o São Paulo nunca venceu, né? Ou seja, o Palmeiras vai ter que. O São Paulo vai ter que quebrar um tabu se quiser, evidentemente, continuar nessa ascensão no Campeonato Brasileiro. Para esse jogo, o São Paulo, aliás, o Palmeiras não vai ter o Marcos Rocha, que tomou terceiro amarelo ontem, mas vai poder contar com o Felipe Melo e o Diogo Barbosa. Fizeram falta ontem esses dois jogadores, Salgueiro? Olha, fizeram falta sim, claro, Lima, apesar que o elenco do Palmeiras é bem numeroso, de talento, de técnica, então a gente também tem que ressaltar isso, né? Mas todo jogador que está nos planos do Roger e vem jogando com ele, são jogadores que, em cima da convicção dele, merecem jogar. Então sente falta, lógico, quando não estão jogando. Agora, fazendo uma projeção para esse clássico de sábado, Lima, fica muito claro para mim o seguinte, desde que o São Paulo começou a jogar no Allianz, não tem um jogo que o São Paulo chega mais encorpado do que esse de sábado. O São Paulo chega mais encorpado que o Palmeiras. E por dois motivos. Primeiro, que são 11 jogos sem derrota. É um time que está na liderança provisória do Brasileirão, deve sair hoje, mas, queira ou não, voltou a ser líder do Brasileirão depois de 2015, depois de 3 anos aí na luta. O São Paulo fazendo campanhas pífias e está num outro momento. E pega um Palmeiras que está tendo um problema sério de jogar no Allianz. O Allianz não virou arma pro Palmeiras, pelo contrário, agora virou realmente uma fervura para cima desses jogadores que não rendem e que o Roger Machado mantém no time. Então eu acho que o São Paulo é a primeira vez que eu vejo o São Paulo com chances reais de surpreender o Palmeiras ou de repente não perder, o que realmente vinha sendo aí algo banal que acontecia a todo momento, né? O São Paulo chega forte pro clássico. E tem um detalhe, né, Salgueiro? O São Paulo, sábado, ele vai jogar do jeito que gosta, né? Fechadinho ali, Vai. dando a bola pro Palmeiras, falando, ó, se vira aí, meu filho. Se vira nos 30, como diria o Faustão. Né? Então é um jogo que tá com a cara do São Paulo. Agora, já diria o poeta, clássico é clássico, e vice-versa, né? Sem dúvida nenhuma. Então, quer dizer, é um jogo que promete demais, viu, Lima? Olha, o São Paulo, eu estou vendo aqui, a última vez que ele foi líder do campeonato foi na 7ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2015, no dia 14 de junho. Portanto, são quase 3 anos aí que o São Paulo não frequenta a parte de cima da tabela no Campeonato Brasileiro. Agora, você falou do Grêmio ontem, Salgueiro, eu estava acompanhando o pós-jogo, e mais uma vez o Renato reclamando que todo mundo joga fechado contra o Grêmio. Isso aí também já está torrando um pouco a paciência, né? Porque quando ganha de 4-5 é lindo, maravilhoso, nosso time é espetacular. Agora, você acha que todo mundo vai jogar aberto contra o Grêmio? Não vai. Cabe a ele e ao time encontrar maneiras de furar bloqueios. Ou ele vai ficar o ano inteiro falando isso? Porque ninguém vai jogar aberto contra o Grêmio. Essa argumentação é muito frágil, né? Não combina com o Renato Gaúcho também, né? Numa boa,
Não combina, principalmente porque ele já soltou algumas frases dizendo o seguinte, né, que todos querem vencer o Grêmio, que todos os times se motivam para enfrentar o Grêmio, que muitos treinadores gostariam de estar no lugar dele para dirigir o Grêmio, e o que é uma verdade. Então ele ressalta tudo isso para mostrar a força do Grêmio. A partir do momento que o Grêmio empata sem gols e tem enormes dificuldades de jogar, aí ele coloca que realmente, mas está todo mundo jogando fechado, mas, peraí, você quer que todo mundo se abra para o Grêmio para você manter esse nível de conquistas, de vitórias? Isso não existe, quer dizer, o Renato tem que rever esse conceito dele, ou os repórteres perguntar para ele de forma normal, Renato, mas peraí, você quer que os times venham jogar abertos com o Grêmio? Eu não entendi, você foi jogador, você é um treinador experiente, você sabe que a banda não toca assim no futebol, é básico, é simples. Sem dúvida nenhuma. Bom, hoje às 6 da tarde, com transmissão da Rádio Futebol Clube, o Corinthians, que também é outro, tem que ganhar, hein? Se não ganhar do América hoje, a coisa vai ferver lá pelos lados de Itaquera. Recebe o América, tem problemas, o Romero, contundido, tá fora, né? Além dos jogadores que estão na seleção brasileira, o Corinthians ganha esse problema do Romero. Em compensação, o Rodriguinho, que não jogou domingo diante do Inter, retorna. No meio de campo, o Maicon suspenso também não joga, o Paulo Roberto é mantido, mas aí o Corinthians tem a volta do Gabriel, que cumpriu automática diante do Inter. Então, o time fica assim, Walter Mantuan, mantido, apesar da falha, Balbuena, Henrique, Sid Clay, Gabriel e Paulo Roberto, Pedrinho, Jadson, Rodriguinho e Matheus Vital. Se sem o Romero, o Pedrinho também não jogasse, aí eu ia sugerir para os caras emprestarem logo o Pedrinho, porque aí ia ser demais também, né, Salgueiro? Aí você sabe que depois daquele jogo, daquela bela vitória do Corinthians contra o Palmeiras, em que o Pedrinho fez uma jogada maravilhosa no primeiro gol e por pouco não faz o seu gol no segundo tempo, o Corinthians venceu por 1-0 e convenceu, fez uma bela partida na arena. Eu disse aqui, contei com a tua anuência, né? O que eles vão fazer agora para barrar o Pedrinho do time do Corinthians? Né? Não tem mais condição. O moleque mostrou realmente, naquele jogo, inclusive, além do passe para o primeiro gol, de iniciar a jogada, uma jogada maravilhosa, de quase marcar o seu gol, ele deu até chapéu em jogador, e a gente sabe que um chapéu no derby mostra personalidade, mostra realmente talento de um jogador, principalmente um jogador novo como ele. Mas não é que conseguiram botar o moleque na reserva, conseguiram tirar o moleque do foco dos holofotes. Olha, o Corinthians também ele se sabota com seus jogadores talentosos, viu? Impressionante. Eu não entendo sinceramente por que, por exemplo, detonam o Mantuan, mas detonam o Mantuan e realmente ainda ficam elogiando, ficam aí poupando de críticas o Sheik. A comissão técnica, a primeira chance que eles têm, eles tiram o Pedrinho do jogo e agora o Pedrinho volta porque tem jogadores fora. Quer dizer, eles conseguem, hein, Lima? Impressionante. O Mantuan falha, não, mas ele precisa de uma sequência de jogos para mostrar o seu futebol. O Pedrinho entra, faz gol, dá chapéu. Não, temos que poupar o Pedrinho porque ele não aguenta 90 minutos. O Zé falou outro dia, é verdade. Deve ter alguma coisa lá dentro em relação a esse rapaz que a gente não sabe, né? Que a gente não está no dia a dia do clube. Porque não tem explicação. Aí domingo, não, vamos deixá-lo no banco, porque ele está desgastado, tá bom. Aí quando chega na metade do segundo tempo, o Corinthians tomando o maior sufoco do Internacional, já estava 1-1, ele vai tirar o Matheus Vital que está cansado, pensei, bom, vai colocar o Pedrinho. Ele vai e coloca o Júnior Dutra, o possante Júnior Dutra, né? E aí coloca o Pedrinho aos 42 do segundo tempo. Aí você olhava para a cara do Pedrinho assim, ele na beira do campo, dava até dó dele, sabe? Aquela cara assim, pô, vão entrar aos 42 do segundo tempo para fazer o quê, né? Então, agora tem um detalhe, viu, Salgueiro? Como o Pedrinho está jogando hoje, muito provavelmente domingo esqueça, hein? Esqueça, porque aí, se ele vai jogar hoje, ele não pode jogar domingo contra o Flamengo. Então, aí já para domingo ele dá um jeito de colocar outra pessoa e tal, porque tem sido assim, né? Nem sei se o menino vai jogar bem ou mal hoje, mas ele pode fazer 3 gols hoje, mas aí vem aquele papo, olha, mas a gente jogou na quinta, o jogo é domingo, então temos que preservar o garoto e tal, e assim vai, né? Bom, e hoje tem outro jogo também
importantíssimo o Santos jogando esse mau momento dele na temporada contra o Atlético Paranaense, que também está mal, né? Mas o jogo é na Arena da Baixada, onde sempre é muito difícil enfrentar o Furacão. Mas pelo menos o Santos teve uma boa notícia nas últimas horas. Aquela possível baixa do Bruno Henrique não vai acontecer, porque ele se chocou com a trave, né, no domingo passado, e havia a possibilidade dele ficar fora da partida de hoje. Mas ele se recuperou, não vai começar como titular, mas será a opção para o técnico Jair Ventura. Vanderlei no gol. Aí uma dúvida na lateral direita, Vitor Ferraz ou Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Dodô, Diego Pituca, Léo Cittadini ou Renato e o Jean Mota, Gabriel, Eduardo Sacha e Rodrigo. Você sairia com o Bruno Henrique ou deixaria no banco, Salgueiro? Ah, sai com ele, né? É jogo duro, ele é um jogador experiente, é um bom jogador. Ainda bem que realmente ele não vai ficar de fora devido a essa possível nova lesão que pudesse acontecer, né? Realmente o Santos precisa mais do que nunca dele, né? E eu vou te falar, realmente, se acontecer um revés do Santos hoje, eu temo realmente pela continuidade do trabalho do Jair. Eu acho que ele deveria ser apoiado, não pode trocar agora, ou você tem convicção no planejamento, mas a gente sabe que, por outro lado, uma zona de rebaixamento, mesmo que momentânea, pesa demais, principalmente diante de uma cúpula do Santos que acha realmente que o time tem que jogar para frente, que o DNA do Santos ofensivo é do clube, não é dos jogadores, e aí está um erro terrível, né? Porque o DNA é dos jogadores. Se não tiver jogador para jogar na frente, desculpa, mas você não pode jogar na frente. Então não tem esse papo que o Santos tem DNA na história. Não existe. Se você não tiver jogador para fazer realmente um omelete bom, gostoso, não adianta. Então é complicado. Se por um acaso o Santos sofrer um revés hoje, vai ser muito difícil realmente segurar a pressão para cima do Jair. Agora, é um duelo, né, Lima, que coloca dois treinadores na marca do pênalti. O Fernando Diniz está muito, muito, muito ameaçado do outro lado também e precisa da vitória. Vai ser um jogo de nervos à flor da pele, mas eu prevejo realmente um jogo bem aberto. Eu acho que vai ser um cenário bom para o Santos, de repente, surpreender os contra-ataques. Olha, só um detalhe em relação ao Bruno Henrique. Ele sim, aí diferentemente do Pedrinho, né? Ele não tem ainda condições de jogar 90 minutos. Até aconteceu uma curiosidade no jogo de domingo contra o Cruzeiro, que o Jair expôs na coletiva. Quando ele falou para o Bruno, você vai ficar no banco? Aí o Bruno Henrique falou, professor, a galera vai me pedir, a galera vai gritar o meu nome. O senhor sabe que eu não aguento o jogo inteiro. Ele falou, não, fica na sua, eu seguro a onda, na hora que der eu coloco você. E colocou, né? Faltavam acho que 15 ou 20 minutos para acabar o jogo e ele ainda quase marcou um gol. Então ele realmente não tem condições de jogar os 90. Talvez por isso o Jair comece com o rapaz no banco e aí coloque no segundo tempo. Porque, sinceramente, Salgueiro, não sei se você vai concordar comigo, se o Bruno Henrique hoje estivesse 100% no aspecto físico, eu sacaria o Gabigol, colocaria o Rodrigo pela direita, porque ele joga em qualquer lado do ataque, o menino. Colocaria o Bruno na esquerda, o Bruno Henrique, e faria o ataque com Rodrigo, Sacha e Bruno Henrique. E daria um tempinho de banco para o Gabigol, que faz tempo que não joga nada. Hein? E assim como a gente fala aqui do outro lado, né? No Palestra Itália, o Roger Machado pode cair abraçado com alguns jogadores. O Jair Ventura pode cair abraçado com o Gabigol também, né? Agora, e a gente entende, a gente pondera, realmente não coloca só o dedo na ferida, sabendo que é complicado você barrar um jogador como o Gabigol, até pelo peso, né, que ele tem no elenco do Santos, pelo que ele custa a folha de pagamento mensal. Mas, Lima, você tem que buscar alternativas, né? Você tem que realmente buscar jogadores que mostrem um comprometimento maior de marcação, de presença diária, de desejo de vitória, que jogam futebol mais moderno. A cada jogo do Gabigol aqui com a camisa do Santos, para mim, fica muito mais claro por que ele não deu certo na Europa e por que ele não vai voltar mais na Europa para jogar em clube nenhum. Porque realmente ele joga um futebol que na Europa não cabe. E a gente está acompanhando Liga Europa e Champions, a gente sabe, Lima. Tem jogadores aí, o Robin, por exemplo, do Bayern de Munique, ele é um atacante, é uma das principais peças do Bayern de Munique, mas ele joga às vezes de lateral marcando o cara. O Gabigol não tem essa humildade, Lima.
Não tem. Infelizmente, não tem. E eu concordo com você. Está explicadíssimo por que ele não deu certo na Europa e com essa bola que ele está jogando, realmente não tem a menor chance de voltar. Só para a gente encerrar, eu estou olhando aqui na tabela. Se o Corinthians ganhar hoje, ele vai para 14, vai ficar com um saldo. Vamos supor que ele ganhe de 1-0, vai, que é o placar que ele mais consegue na vida, né? Ele iria para um saldo de 5 gols com 11 gols marcados. Aí ele iria para a terceira colocação. Ele passaria, inclusive, o Fluminense, que tem um saldo de 4. O Inter também tem um saldo de 4. Então, se o Corinthians ganhar hoje, ele vai ficar atrás só do São Paulo e do Flamengo. Ou do Flamengo e do São Paulo. Aí vai depender se o Flamengo vai ou não ganhar do Bahia. O Flamengo que hoje vai estrear uma nova camisa, uma camisa número 2, branca, diferente e tal, contra o Bahia no Maracanã. No jogo do Santos e o Atlético Paranaense é assim, se der empate, o Santos ainda se mantém fora. Aliás, espera aí, rapaz, espera aí, que eu, com a vitória ontem da Chapecoense, o Santos já entrou, é verdade, eu não tinha me atentado. O Santos já entrou na zona do rebaixamento, é verdade. O Bahia perdeu, o Vitória perdeu, mas a Chape ganhou, né? Então o Santos entrou. Então os 4 últimos, Santos, Atlético, Ceará e Paraná. Foi tanta coisa hoje, Zidane saindo do Real Madrid, Guerreiro na Copa, que eu não me toquei aqui com o Santos já. Então é um jogo... que, deixa eu ver, se der empate os dois continuam, porque o Bahia tem 8, o Santos... Então, quem ganhar, sai da zona do rebaixamento. Se houver empate, os dois vão permanecer, né? Então, esse é o quadro em relação a Santos e Atlético Paranaense. O Bahia vai jogar com o Flamengo do Maracanã, é o 16º, mas o Bahia não corre o risco... Não corre. Ele perdendo e acontecendo um vencedor no jogo do Santos, o Bahia entra. Então, serão jogos importantes hoje. A gente vai acompanhar tudo e vai transmitir Corinthians e América Mineiro. Então é isso, Salgueiro. Acho que foi um Click Time mais do que especial, merecido, porque são muitos os assuntos importantes e a gente trouxe aqui para o nosso amigo apaixonado por esportes. Um grande abraço, meu caro Fábio Salgueiro, e um bom feriado para você. Legal, Lima. Só para finalizar, um Click Time especial super merecido, é fato, as coisas estão pipocando, muitas notícias boas, importantes e que merecem a nossa análise, o nosso cuidado. Agora, eu disse que o duelo em Curitiba vai ser de treinadores pressionados e na marca do pênalti, de um lado o Jair Ventura do Santos, do outro lado o Fernando Diniz do Atlético Paranaense. O Roger Machado já ganhou uma dose de pressão a mais nos seus ombros depois da derrota de ontem, e a gente não pode esquecer que em Itaquera tem mais um treinador pressionado, sim. É verdade. O Marlos precisa dessa vitória urgente, Lima. Caso contrário, olha... porque a previsão era que ele ficasse pelo menos até a Copa. Agora, se engatar 3 jogos sem ganhar, sendo que um deles é o América em casa, e se você analisar que domingo a chance de perder do Flamengo no Maracanã também é muito grande, então ele tem que ganhar de qualquer maneira. E ontem, o Roger, só já que você falou do assunto, me veio isso na cabeça. Ontem ele colocou a mão no vespeiro 2 vezes, né? Porque ele tirou de novo o Lucas Lima, mas tirou com o médico. O Lucas Lima não estava jogando nada, mas é o Lucas Lima. E tirou o Dudu. Então ele tirou os 2 numa partida só. Agora, se ele ganhar do São Paulo sábado, beleza, é gênio, fez o que tinha que fazer. Agora, se perder, meu amigo, se prepara. Um abraço, Salgueiro. Um abraço, Lima. Vamos nos falando durante a programação da Rádio Futebol Clube. Valeu. Estamos encerrando esse Click Time super especial aqui na Rádio Futebol Clube. A qualquer momento tem mais Click Time para você. E não perca, logo mais às 6 da tarde, Corinthians e América Mineiro, Campeonato Brasileiro, para você curtir. Obrigado a você que curte as nossas páginas nas redes sociais através do @Rádio Futebol C, @Rádio Futebol C, no Twitter, no Facebook e no Instagram. Toda a nossa programação fica arquivada em podcast.
você pode ouvir quando quiser através do www.radiofutebolclube.com.br no seu tablet, celular ou computador. Acompanhe também a nossa programação especial de Copa do Mundo. Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes.